Oi, pessoal, tudo bom? Hoje veremos a operação de multiplicação com números decimais. A operação de multiplicação é uma sucessão de adições de uma mesma parcela, mas a gente não precisa fazer tantas somas se souber multiplicar. Com números decimais não vai ser muito diferente. A regra é assim. Vamos começar com um exemplo. 3 vezes 1,14. A primeira coisa que a gente faz é armar a operação colocando o número com mais algarismos em cima, assim como a gente já faz com números naturais. Então, vamos colocar 1,4 vezes 3. E a gente vai multiplicar como se a vírgula não estivesse aí. Então, multiplica como se não tivesse nada, tá? Não se preocupa com ela. 3 vezes 4, 12. Fica 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Com esse 1 que subiu em cima somado, 4. É agora, no final da multiplicação, que a gente vai se preocupar com a vírgula. Nós vamos contar a quantidade de casas decimais de todos os números multiplicados, no caso, o 3 e o 1,4. O 1,4 tem apenas uma casa decimal. Lembrando que casa decimal é aquela casa que fica à direita da vírgula. Então, 1,4, somente o 4 está à direita da vírgula. Então, temos aqui uma casa decimal. 3. O 3 nem vírgula tem, né? A vírgula dele estaria escondida aqui. Não tem nada depois dessa vírgula, então, nenhuma casa decimal para o 3. Nenhuma casa decimal. E aí, nós vamos somar as quantidades de casas decimais. Uma casa mais nenhuma casa, total, uma casa decimal. Quer dizer o quê? Que o meu resultado, o meu produto, vai ter apenas uma casa decimal. Então, da direita para a esquerda, nós contamos uma casa e coloca-se a vírgula ali. Pronto. 3 vezes 1,4 é igual a 4,2. E terminou a multiplicação. Vamos fazer mais um. Aqui, 7 vezes 4,35. Quem tem mais algarismos, a gente põe em cima. Mas, professora, o 4,35 veio depois do 7. Ele não tem que ficar embaixo? Não necessariamente. Na multiplicação, a gente pode trocar a ordem dos fatores, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, nós podemos escrever na ordem que for mais conveniente para a gente. No caso aqui, quem tem mais algarismos, a gente põe em cima. Vezes 7. 7 vezes 5, 35. Fica o 5, sobe o 3. 7 vezes 3, 21. Com o 3 que subiu, 24. Fica 4, sobe 2. 7 vezes 4, 28. Com mais 2 que subiu, 30. Pronto, multiplicamos sem nos preocupar com a vírgula. Agora, nós vamos contar as casas decimais. 4,35, ó, vírgula, à direita, casas decimais. 1, 2. Então, temos 2 casas decimais. 7. O 7 não tem nenhuma casa decimal, então, nenhuma casa decimal. 2 casas mais nenhuma casa, total, 2 casas decimais. Então, o meu resultado terá 2 casas decimais, da direita para a esquerda, do final para o começo, 1, 2, põe a vírgula ali. Resultado, 30,45. Agora, a gente vai ver dois exemplos quando os dois fatores têm vírgula, tá? Então, eu tenho aqui 3,2 vezes 14,63. Quem tem mais dígitos, mais algarismos, é o 14,63. Vou escrevê-lo primeiro, 14,63. Vezes 3,2. 3,2. Igual.
Aqui, na multiplicação, não tem a necessidade de colocar vírgula embaixo de vírgula, completar com zeros. Não tem essa preocupação porque a gente multiplica normalmente, como se a vírgula não estivesse lá, e conta as casas depois. Mas se você preferir colocar vírgula embaixo de vírgula, pode colocar, não tem problema nenhum, fica até mais organizado, tá? Começando sempre da direita, né? Quando o número de baixo aqui tem mais de um algarismo, a gente vai da direita para a esquerda, sempre. No caso aqui, começando pelo 2. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 6, 12. Fica 2, sobe 1. 2 vezes 4, 8. Com mais 1 que subiu, 9. 2 vezes 1, 2. Certo? Agora, a gente já terminou a multiplicação usando 2, a gente vai usar o 3. O 3, ele está uma casa para a esquerda, uma ordem para a esquerda. Isso quer dizer que o resultado que nós vamos obter da multiplicação pelo 3 também vai ter que ficar deslocado uma casa para a esquerda. Você pode, bem embaixo aqui do 6, ou colocar um zero, ou colocar um sinal de mais, ou não colocar nada. Tá? O importante é que você se lembre que agora, essa multiplicação que você vai fazer, você tem que começar aqui, colocando embaixo, aqui no caso do 2, que é uma casa para a esquerda em relação ao resultado de cima, tá? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18, subiu 1. 3 vezes 4, 12, com mais 1, 13. Subiu 1 de novo. 3 vezes 1, 3. Com mais 1, 4. É importante que quando você fizer essa linha de baixo, os resultados vindos desse 3 aqui, da multiplicação pelo 3, você coloque bem alinhado com os valores de cima, tá? Põe o mais ou põe o zero para deslocar para a esquerda, mas coloque sempre bem alinhado para não errar, tá? Organização é muito importante na matemática para a gente não errar as contas. Agora é só somar. 6 mais nada, 6. 2 mais 9, 11. Sobe 1. 9 mais 1, 10. Com mais 8, 18. Ficou 8, subiu 1 de novo. 1 mais 2, 3. Com mais 3, 6. Não tem nada aqui em cima, então nada mais 4 é o próprio 4. Terminou? Não, falta contar as casas decimais. Então, vamos lá. Primeiro, 1, 2, 14,63, 2 casas decimais. Depois, 3,2. O 2 está à direita, uma casa decimal. Total, 2 casas mais uma casa, 3 casas decimais. Então, aqui da direita para a esquerda, vamos contar 1, 2, 3 e colocar a vírgula aonde parar. Resultado, 46,816. Certo? Mais um exemplo? Então, vamos lá. 5,32 vezes 4,74. Aqui, os dois fatores têm a mesma quantidade de dígitos, então tanto faz o número que vai ficar em cima e o número que vai ficar embaixo. Aí você escolhe. Então, eu vou colocar assim, ó, 5,32 vezes 4,74. Da direita para a esquerda, a gente usa o de baixo para multiplicar. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ficou 2, subiu 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1 que subiu, 21. Vou para o 7. O 7 está uma casa para a esquerda, então o resultado que eu vou obter agora da multiplicação por 7 também vai deslocar uma casa para a esquerda. Vou pôr o mais aqui. Lembrando, pode pôr o mais, pode pôr o zero ou deixar em branco. 7 vezes 2, 14. Sobe 1. 7 vezes 3, 21. Com mais 1, 22. Ficou 2, subiu o outro 2. Deixa eu riscar e colocar o 2 aqui.
7 vezes 5, 35. Com mais 2 que subiu, 37. Ó, repararam que eu coloquei bem alinhado aqui, ó, para não errar, certo? Agora eu vou para o 4. O que eu tenho? O 4, uma casa para a esquerda. Então, essa multiplicação que eu vou fazer agora também deslocará uma casa para a esquerda. Ponho mais aqui, ó. Tá vendo? Vai formar uma escadinha de sinais de mais ou de zeros, se você optar por colocar o zero. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Ficou 2, subiu 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. Aqui está. Somando tudo, ó. 8. 2 mais 4, 6. 8 mais 2, 10. Com mais 1, 11. Subiu 1. 1 mais 2, 3. Com mais 7, 10. Com mais 2, 12. Fica 2, sobe 1. Sempre fica a unidade, sobe a dezena, hein? 1 mais 3, 4. Com mais 1, 5. 2 mais nada, 2. Vamos contar agora as casas decimais. 2 casas decimais. 4,74 mais 2 casas decimais. Total. 2 casas mais 2 casas. 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Coloca a vírgula. Resultado, 25,2168. Então, como nós podemos ver, a multiplicação envolvendo números decimais não tem grandes segredos. É multiplicar normalmente como você já está habituado e contar as casas decimais no final. O importante, saber a tabuada, saber as multiplicações. Tem que estudar a tabuada, sempre com uma frequência bem grande, para nessa hora de necessidade você não se enrolar, você não se complicar. Acabou o vídeo? Não. Tem mais uma situação que a gente vai ver aqui, que é a multiplicação por potências de 10. Você já estudou multiplicação por potência de 10 anteriormente. O que é uma potência de 10? É o 10, o 100, o 1000, o 10.000, 100.000, 1 milhão e assim por diante. Ou seja, é o número 1 acompanhado de zeros, tá? O que acontece quando a gente multiplica um número por uma potência de 10? Quando é um número natural, a gente está acostumado a acrescentar zeros no final. Quando a gente multiplica por 10, acrescenta um zero, multiplica por 100, acrescenta 2 zeros e assim por diante. Mas, quando a gente trabalha com um número decimal, com um número que tem vírgula, não adianta eu acrescentar zeros no fim. Se eu simplesmente vier aqui e colocar um zero depois desse 6, em vez de 3,6 vai ficar 3,60, que não altera o meu número, tá? O que eu tenho que fazer, então? Eu preciso saber como é que eu vou achar o resultado dessa multiplicação. Eu vou montar a multiplicação aqui primeiro, para ficar mais fácil, e depois a gente vai observar o resultado para tirar uma conclusão aqui do lado. Tá certo? Quando a multiplicação é por um número cheio de zeros assim, em vez de usar aquela regra que tem mais algarismos em cima, eu vou colocar, no caso aqui, o número decimal 3,6 vezes 100. Certo? 0 vezes 6, 0. 0 vezes 3, 0. Deslocou para a esquerda. 0 vezes 6, 0. 0 vezes 3, 0. Deslocou para a esquerda. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Aí a gente faz a soma, 0 mais nada, 0, 0 mais 0, 0, 0 mais 6, 6, 3 mais nada, 3. E conta, ó, uma casa decimal, nenhuma casa decimal. Uma casa mais nenhuma casa resulta em uma casa decimal. Da direita para a esquerda, uma casa, põe a vírgula. Então, 100 vezes 3,6 resulta em 360,0, que é a mesma coisa que 360. Ah, mas espera aí. Se era antes acrescentar 2 zeros, não ia ficar 3.600? Não, não ia ficar 3.600. Se a gente estivesse multiplicando por 36. Tem uma vírgula aí. Então, essa vírgula faz esse deslocamento para a esquerda. Toda vez eu vou ter que montar tudo isso para saber onde está a minha vírgula?
Não tem necessidade. Basta que você pense justamente na sua vírgula andando para o lado direito. Quando você faz uma multiplicação por uma potência de 10, né, uma potência de 10 com expoente positivo, você tem lá vezes 10, vezes 100, vezes 1000 e assim por diante, o que você já sabe? Que a sua vírgula vai se deslocar para a direita, o seu número vai aumentar, então a vírgula tem que vir para a direita, tá? Quantas casas a sua vírgula vai andar para a direita? Vai depender do número de zeros da sua potência de 10. No caso, o meu 100 tem 2 zeros, então a minha vírgula vai andar 2 casas para a direita. Olha só, ela estava aqui entre o 3 e o 6 no começo, certo? Então ela fez, ó, 1, 2 e parou aqui no final, depois desse zero, tá vendo? Até que ficou vírgula zero aqui, então ficou 360. Como é que a gente vai fazer para ficar mais fácil, ó? Então, vamos lá, vou pegar o mesmo para a gente enxergar. O que você vai fazer? Coloca o número sem a vírgula. 3,6 sem vírgula é 36. Coloca o 36. Aí você vem com o seu lápis, aqui ó, onde está a sua vírgula, entre 3 e o 6. Quantos zeros são? 2. Então, 2 casas para a direita. 1, 2, sua vírgula vai parar aqui. Espaço vazio, preenche com 0. Barriguinha vazia, você coloca um ovinho, certo? Como não tem mais nada para lá, você não precisa nem pôr a vírgula. Deixa assim, 360. Tá certo? Olha aqui, ó, 10 vezes 7,86. Esconde a vírgula, 786. A vírgula tá entre 7 e 8, ela tá aqui. Quantos zeros tem no 10? 1 zero. Andou para a direita, uma casa, pôs a vírgula, ó. Nesse a vírgula aparece, porque sobraram casas para a direita. Então, fica 78,6, certo? Olha esse, 1000 vezes 0,0018. Esconde a vírgula, tá? Ficou o número 00018. Vou precisar colocar esse monte de zeros? No começo você vai colocar para não errar. Com o tempo você não vai precisar mais e não vai ter mais que escrever, tá? Então, eu vou colocar assim, ó, 00018. A vírgula tá aqui, certo? Ó, escondidinha aqui. Quantos zeros tem o 1000? 3 casas, 3 zeros, então vai dar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. A vírgula parou aqui. Esses 3 zeros da frente perderam a função, né? Perderam a necessidade de existir. Então, você dispensa esses zeros aqui do começo e o resultado fica 1,8. Como eu disse, com o tempo você já vai contar aqui direto, né? Com a prática você já conta aqui direto, já vê onde a sua vírgula para e coloca o resultado do lado. Mas como tudo precisa de um tempo, se você tem dificuldade é importante que você treine, tá certo? Então, você vai fazendo assim. Assim como essas anotações no número de casas decimais. Eu anotei aqui para vocês acompanharem bem o raciocínio, mas você não vai precisar ficar escrevendo. No começo, nos 2 primeiros exercícios que você fizer, talvez, mas depois não vai precisar mais. Tá certo? Esse, então, foi o nosso vídeo de multiplicação envolvendo números decimais. Espero ter ajudado vocês. Bom estudo e até mais!